Bom dia, bom dia, bom dia. Chegou a sexta-feira, né? Sexta-feira maravilhosa. Chegou o finalzinho de semana, né? Estamos aqui para mais um cafezinho, né? Com a palavra de Deus. E nós vamos caminhando, né? Nós caminhamos toda a semana, durante toda essa semana no tema sabedoria. E nós estamos aqui com o nosso café e a nossa palavra, né? Para encerrar a série, né? Sabedoria, a qual Deus tem falado conosco, né? Deus tem trago no nosso coração uma palavra. E hoje nós vamos encerrar pela misericórdia do Senhor. Eu quero deixar aqui, né? Bom dia, Rutilé, Pai do Senhor Jesus. Eu quero estar deixando aqui a palavra, né? Continuação, né? Do que nós estamos estudando esses dias. E vai ser bênção. Em nome de Jesus vai ser bênção. Nós vamos estudar um pouquinho da palavra. E é o que nós devemos fazer, né? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. E se a gente não se atentar à palavra de Deus, né? Em todo tempo nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Mas se a gente não se dedicar na palavra nesses, né, dias que nós temos vivido e coisas que nós temos visto, a gente não vai suportar. Porque a tendência diante da palavra de Deus, né? Bom dia, Jamia, Pai Senhor. Bom dia, Mabel, Pai Senhor Jesus. A tendência, né, de tudo que nós estamos vendo acontecer é que as coisas vão cada vez mais se estreitando, porque assim diz a palavra, né? Vamos orar, vamos entregar essa live no controle do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós convidamos o Espírito Santo para conduzir essa live, para conduzir, em nome de Jesus, essa palavra. A tua palavra diz que não tem importância nem aquele que planta, nem o que rega, mas aquele que dá o crescimento, que é o Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo nas tuas mãos, aos teus cuidados. Que o Senhor venha tomar, em nome de Jesus, a nossa mente. Que o Senhor venha entrar, Deus, com a tua providência, Deus, de descanso, Pai, no dia de hoje, dentro da tua palavra. Que o Senhor venha trazer providência de descanso. E nós precisamos, Espírito Santo, do teu governo. E que o Senhor venha nos conduzir pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar, né, no livro de Reis, e depois nós vamos dar uma passadinha no livro de Provérbios, capítulo 8. No livro de Reis, né, nós vamos no capítulo 4, versículo 29, né? Reis, né? Primeira Reis 4, versículo 29. E nós vamos estar fazendo a leitura. E Deus tem falado muito no meu coração nesse tema. Gente, como Deus tem falado comigo. Eu tô assim maravilhada, né? Eu tava aqui terminando algumas coisas antes de abrir a live. E Deus falando muito comigo nesse tema de sabedoria. Por quê? O Senhor, ele fala, né, com a gente que a sabedoria, né, o princípio dela, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então é um conjunto maravilhoso e Deus vai ensinando, Ele vai pegando na nossa mão e vai nos guiando, né, dentro da palavra. E isso é maravilhoso. A palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, a palavra de Deus vai dizer assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Nós vamos no começo, né? No comecinho desse livro, lá no capítulo 3, nós vimos que Davi, né? Antes disso, Davi, ele disse, né? Eu estou indo pelo caminho de todos, né? Todos os mortais, né? Bom dia, pessoal do TikTok. Deus abençoe a vida de vocês, né? A palavra de Deus, ela diz, né, que Davi, ele chama, ele prepara o filho, né? Só que um texto ali que me chama a atenção logo após isso aí, que a palavra de Deus vai dizer que Salomão, ele amou o Senhor, né?
Ele amou o Senhor, né? Então tem um princípio que foi ali, né? Esse princípio ele cumpriu. Porque quando a palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é um princípio que não pode ser quebrado, né? Primeiro princípio é o que? É o temor, né? O temor é você, né, obedecer com respeito, entendendo quem é Criador, né? Quem é a criatura, cada um no seu lugar, e é sobre isso, está tudo bem. Não pegar o controle de algo e colocar, né, nas nossas mãos como se nós tivéssemos poder para resolver alguma coisa, né? Salomão, mesmo com tudo aquilo que o pai entregou nas mãos dele, todos os aconselhamentos que o pai deu, e o mais importante que o pai entrega para ele é a presença, é o exemplo, né, de um homem honrado, não só honrado diante dos homens, não somente em um tempo, em várias situações, Davi foi honrado por causa da presença de Deus, né? Não foi só a história, aconteceu, ele matou o gigante e ficou por aí, não. Não foi só a questão do gigante. Deus abençoava as entradas e saídas de Davi nas guerras, né? Então, assim, era um homem de guerra a qual fazia aquilo a qual o Senhor chamou ele para fazer. Então, foi um homem muito honrado. Então, ele vai passar esse reinado, né, a qual o Senhor havia preparado, escolhido, Salomão. E ele deixa ali esse legado de um homem temente a Deus, né? Eu imagino o que é. Imagina, né, ter uma pessoa dessa na família. Então ele entrega esse reinado. Só que a palavra de Deus vai dizer, né, que ele amou a Deus, né? Salomão amou o Senhor. Então ele cumpre ali o que? O primeiro princípio. Esse é o caminho para chegar na sabedoria que vem do alto. Ou seja, eu não vou adquirir nada de Deus, eu não vou ter a sabedoria do Senhor se não houver primeiro temor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário. É algo que vai desenvolver no decorrer do tempo, né? Ali, eu não falo nem que é uma fama, eu falo que é um testemunho, né? Fama a Bíblia fala também sobre fama, mas foi tão grande o que Deus fez na vida dele, a sabedoria foi tão extraordinária, a qual isso gerou ali um testemunho, porque ninguém havia visto um homem tão sábio quanto Salomão, né? E nós demoramos para chegar nesse tema, ele ficou para o final. Bom dia, Elisete, Pai do Senhor Jesus, minha amiga, Deus abençoe. Então nós vemos que quando Deus fala que ia entregar a Salomão, estava entregando a ele sabedoria, e ele ia entregar também até o que ele não pediu, que foi riqueza, honra, fama, porque ele não pediu nada para si. Deus ele vem aqui, né, nesse texto aqui, confirma que o Senhor ele entregou para ele uma sabedoria extraordinária. Ou seja, a pessoa que recebe a sabedoria de Deus, ela em todos os caminhos ela é bem resolvida. Por quê? É o Senhor que está ali guiando, é o Senhor que está direcionando. Então, se ele vai plantar um pomar, né, a Bíblia diz que ele tinha sabedoria para tudo, né? Um rei sabe para tudo. Tanto nas plantações, quanto nas escritas, né, a qual nós temos o livro também de Provérbios, o livro de Eclesiastes, a qual nós vemos ali, tem coisas grandiosas para poder nos ensinar na nossa vida, né, falando ali Salomão em 3, né, etapas da vida dele, falando coisas tremendas ali, em Eclesiastes, Provérbios. Nós vemos, eu gosto muito do livro de Provérbios, né, porque o livro de Provérbios, ele tem muito conselho ali, importantíssimo, que se a gente fizer um pente fino e a gente entrar dentro daqueles conselhos ali, com certeza a gente vai viver o melhor de Deus nessa terra. Então, quando nós vemos isso aqui, a palavra vai dizer, a sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente. Por quê? Como eu disse aqui, você consegue fazer uma faculdade, pagar por ela, você consegue fazer um curso, pagar por ele, você consegue fazer coisas e honrar com aquelas coisas aqui, na vida terrena. Mas a sabedoria que vem do alto é só o Senhor que pode entregar. E ela se sobrepõe, ela fica, né? Ela fica num ponto que não é quem possui a sabedoria. A intenção de Deus não é a pessoa ficar em evidência em primeiro lugar. Em primeiro lugar é que o Senhor seja glorificado e ele fique em evidência. Vai aparecer? A pessoa vai. Ele era visitado por reis, ele era, né, visitado por pessoas que queriam conhecer, porque eles ouviam falar que esse homem falava diferente. O que tinha na fala dele? Sabedoria. E a sabedoria é justificada por suas obras, né? Então, não é só palavras, mas são o quê? Atitudes.
Não adianta só você pensar assim, mas eu quero ser sábio. Você vai ter um preço, uma renúncia, vai ter uma escolha a fazer. Por quê? Porque todos os dias são renúncias, todos os dias são coisas que você tem que deixar, porque a Bíblia diz, nós estudamos esses dias, que aquele que deseja ser sábio, ele aborrece o mal. E o que é aborrecer o mal? É não compactuar com coisas que o Senhor não se agrada. Se eu ando no caminho do Senhor, eu preciso estar alinhado com aquilo que o Senhor tem para a minha vida naquele tempo. E a sabedoria que vem do alto, gente, ela vai exercer governo, ela vai exercer domínio em várias situações, ela vai realmente colocar um destaque, porque não é algo terreno. E tudo aquilo que o homem não consegue explicar, traduzir, falar, porque nós somos extremamente curiosos. Nós somos curiosos. Pai, Senhor, Max, bom dia. Nós somos extremamente curiosos, nós queremos descobrir as coisas, nós queremos saber do que está acontecendo. Nós, como pessoas, por quê? A nossa mente, Deus ele nos projetou com muitas qualidades. Nós temos muitas qualidades, porque nós não fomos projetados para o pecado, nós fomos projetados para frutificar. Nós fomos projetados para frutificar, para alegrar o coração do Pai, para encher o coração do Senhor de alegria. Nós fomos criados para isso, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós não fomos projetados, Deus não nos fez para o pecado. O pecado ele veio depois. E embora assim tenha acontecido do pecado ter entrado no mundo, o que acontece? O Senhor ele vai lá e ele trabalha nessa questão e ele traz a resposta, que é o resgate, o nosso resgate da lama do pecado. E o projeto de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ele é o quê? É que você tenha sabedoria, que você venha ser, tudo que você fizer venha ser esplêndido na mão do Senhor. Por quê? Porque Deus deseja o quê? Que te vá bem em todas as coisas. Com isso está glorificado o nome do Senhor. E o que acontece? Você faz aquilo que o Senhor está colocando à sua mão, prioriza, porque nós vemos que ele falou com Deus, falou, Senhor, como eu vou governar esse povo, eu não passo, é como se ele dissesse, eu não passo de uma criança, eu sou muito novo, como eu vou governar esse povo com Maria do Mar? É o teu povo, priorizar o reino, priorizar a vontade do Senhor, priorizar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e aí o Senhor ele vai fazer, ele entrega até aquilo que você não pediu. Tem coisas que nós precisamos e o Senhor sabe. Tem coisas que nós queremos, mas o Senhor também sabe. Tem coisas que é desejo do nosso coração. Mas quando você prioriza aquilo que é em prol do reino de Deus, o que vai acontecer? O Senhor vai trazer também aquilo que você não pediu. E ele fez isso com Salomão. Ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria para exercer um governo sobre o povo de Deus naquele tempo a qual o Senhor entregou ali nas mãos dele. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor entregou a ele aquilo que ele precisava, Porque um rei é sábio, O povo tinha o quê? O povo tinha sossego. Uma pessoa falta de sabedoria, ela não dá paz de ninguém. Ela não dá paz. Vai ter uma situação, ela vê pessoas mal intencionadas, ela se ajunta. Ela vê uma roda de fofoca, ela se ajunta. Porque a sabedoria... Ela anda no caminho oposto da insensatez. Ela anda no caminho oposto da inveja. Ela anda no caminho oposto. Por quê? É algo vindo do Senhor. E nós só vamos conseguir obter andando na luz do Senhor para o cumprimento daquilo que Ele quer. Você pode ver que não é sobre nós. É sempre sobre o reino de Deus. Não é sobre nós. O que é sobre nós? O amor incomparável, imensurável do Senhor é sobre a nossa vida na totalidade daquilo que Ele expressou ali na cruz. Mas o Senhor sempre dá algo para nós para que a gente venha alcançar aquilo para receber no coletivo. Deus não dá nada para mim e para você só por entregar. Deus, tudo que Ele entrega na sua vida pode ser uma agulha e um dia você vai ser usado para costurar para alguém. Vai ser usado para fazer algo e sem perceber você vai beneficiar alguém. O projeto do nosso Pai é sempre no coletivo. Tudo que Deus coloca na sua mão, na minha mão, mas é só um celular. E Deus vai usar, e às vezes você vai enviar uma mensagem para uma pessoa num momento difícil, e o Senhor está usando aquela bênção que Ele te deu para abençoar outras pessoas. Tem pessoas que às vezes, elas não iam ser abençoadas com determinadas coisas. Às vezes a pessoa não ia receber uma bênção grande. Mas o Senhor quer abençoar alguém que está ali do lado.
Deus, ele quer abençoar alguém do lado. O que Deus faz? Ele cria situações, até quem não era para ser abençoado, é abençoado por causa daquele que está perto, porque Deus quer fazer. Deus quer mover. Por quê? Para a glória do nome do Senhor. Então, como que nós estamos encerrando hoje esse tema? Nós estamos encerrando entendendo que a sabedoria que nós recebemos do Senhor é para a glorificação do nome dele. Não é para que nós venhamos ficar em evidência, não é para que a gente fique conhecido, não. Ficar conhecido, ficar em evidência vai ser consequência e isso não tem que ser importante dentro do nosso coração. Não tem que ser importante. A importância tem que ser o nosso Pai. A importância tem que ser o servir. A importância que nós temos que dar é a nossa entrega, é o nosso cuidado. A importância maior, bom dia Regiane, paz Senhor minha amiga, a importância não é sobre se você vai ser conhecido, não é se você vai ficar em evidência, não é quantas pessoas vão ouvir você, não. A importância é o reino, a importância é o Pai, é aquilo que Ele quer de você. Porque você no secreto, você fala com o Senhor e só o Pai, só o Senhor, Ele consegue entender, conhecer os desígnios do seu coração. Ninguém mais consegue. Então, a sabedoria a qual o Senhor entrega é para que o Pai fique em evidência, ele seja glorificado e o reino de Deus, ele seja alinhado segundo aquilo a qual o Senhor já disse na palavra. A sabedoria do papai, ela excede todo o seu e o meu entendimento. E como que nós adquirimos? Caminhando com o Senhor. A nossa vida precisa crescer, a nossa vida espiritual precisa crescer. Nós não podemos aceitar você ter as mesmas experiências que você teve quando você se converteu. Tem pessoas que se converteram agora, né? Igual tem Maria Tereza que chegou agora. Tem pessoas na live, tem pessoas que vão ver posteriormente que elas chegaram agora, mas tem pessoas que chegaram depois. A sua vida espiritual, ela tem que ser um constante crescimento na presença de Deus. Não pode faltar óleo sobre a sua cabeça. Não pode, as suas vestes têm que ser o quê? Sempre embranquecidas pela presença do Espírito. Não pode faltar óleo sobre as nossas cabeças. Nós precisamos estar cheios e revestidos do Espírito Santo. E quando nós buscamos a sabedoria do Senhor, nós começamos a viver um tempo em que o Senhor ele projeta na nossa vida a vontade dele. E isso só é possível acontecer na plenitude da vontade de Deus para nós quando nós deixamos o Senhor trabalhar. Há uma necessidade, há uma extrema necessidade de um contato com o Senhor diário, com amor, para que nós venhamos adquirir a excelência da sabedoria, que é o que nós estamos falando. A excelência da sabedoria, a Bíblia fala, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, você está no princípio. Quem é a sabedoria? Nós aprendemos em Provérbios capítulo 8, que é Jesus. Ele era o arquiteto quando o Pai criou tudo. Estava lá se regozijando, se alegrando, comemorando e celebrando tudo que o Pai estava fazendo. Então, Pai Senhor, Pastor Rafael, bom dia. Então, o que a palavra de Deus vai dizer? A sabedoria é Jesus. Mas quando eu temo a Deus, começo a andar nos caminhos do Senhor, eu estou no princípio dela. Mas quando você estreita seu relacionamento com Deus, quando você dá atenção, eu preciso o quê? Dar ouvido à voz de Deus. Não é só eu que falo, na presença do Senhor, eu preciso saber o meu lugar. O meu lugar primeiro é de chegar com humildade diante de Deus. Na próxima semana, nós vamos estar entrando na série, a série sobre oração. E eu fiquei maravilhada. Eu sou muito... eu falo isso para mostrar que eu oro muito. Não. Eu não tenho como falar de Jesus sem falar da oração. Eu não tenho como falar de Jesus e esconder algo que é tão importante na minha vida. Eu não tenho como falar de Jesus sem falar no que Ele fez na minha vida através da oração. E quando você caminha com o Senhor, adquirindo a sabedoria que vem do alto, ela projeta você em níveis espirituais a qual você sente o Senhor de forma palpável. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer se revelar. Deus deseja se revelar a você a todo minuto. O Senhor deseja que você o conheça. O Senhor quer se revelar a você. Deus quer que você conheça Ele.
Deus quer que você olhe na face dele e fale assim, ó, esse aqui é meu pai. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Ele se alegra com isso. E nós precisamos, o inimigo quer criar um peso, um fardo, como se a oração fosse algo, é um tempo, né? Ele já coloca aquela barreira ali. Momentos gastos na presença de Deus, lágrimas derramadas diante do Senhor, nunca vão ser suficientes. Nunca vão ser suficientes. Por mais que você adore, por mais que você ore, tem as fases da oração, a qual nós vamos falar na próxima semana. Por mais que você se entrega na oração, não vai ser suficiente. Por mais que você se entrega nesse relacionamento, que é o único relacionamento que você vai ter, que realmente vai suprir você em todas as suas necessidades, é o seu relacionamento com Deus. Você pode estar no seu dia mais difícil, no seu dia mau, no seu dia ruim. O seu relacionamento com o Senhor, por dentro, ele projeta você dentro da presença de uma maneira tão extraordinária que a fornalha esfria. A fornalha esfria, o fogo da fornalha que é aceso para queimar, para julgar, para caluniar. O fogo da fornalha que vem trazer dor, que vem trazer notícia que você não queria, que vem trazer um tempo que você não estava esperando. Ele esfria na presença do Senhor. O Senhor projeta você dentro desse lugar de glória, lugar de paz, lugar de sossego, lugar de regozijo, lugar de transformação. Quando você o quê? Tem prazer na presença do Senhor. E você começa a se diminuir automaticamente. Porque você olha e fala, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para estar desfrutando de tão grande graça? Quem sou eu para estar aqui diante de um rei? Se você hoje precisar falar com alguém muito importante no nosso país, provável que você não vai conseguir falar. Quanto maior for, né, o título, o grau, né, de conhecimento da pessoa, conhecimento humano, ou talvez até pessoas sim que tenham conhecimento da palavra, pessoas que estão, né, como vamos dizer, como que estão na mídia, você não consegue acessar essas pessoas com facilidade. Você, às vezes, se alguém te perguntar, você queria ter contato com a pessoa? Sim, às vezes você queria, mas você vai conseguir acessar com facilidade? Não. Não vai. Mas o nosso Deus, que é soberano, digno de toda glória e honra, você consegue acessar Ele onde você estiver. Você consegue acessar o Senhor aí. Você pode estar andando no seu quintal, fazendo as suas atividades do dia, dentro da sua casa. Você pode estar sentadinho na cadeira no seu trabalho. Você pode estar aguardando num consultório. O Senhor, Ele alcança você onde você estiver. Onde você estiver, o Senhor te alcança. Sabe por quê? Antes de qualquer ação nossa para o Senhor, antes de qualquer coisa que nós viemos fazer para Deus, o Senhor, Ele espera de nós um coração totalmente dele. O Senhor espera algo que nós vamos entregar para Ele, ser verdadeiro. Ainda que você não esteja sentindo, você tem que falar a verdade para o Senhor. Deus, eu não estou sentindo. Senhor, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Senhor, eu não estou sentindo isso aqui seja verdadeiro. Com o Senhor não tem máscaras. Porque para alcançar a sabedoria, nós precisamos usar a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é toda a verdade. Jesus, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E nós não vamos. Mas eu tenho pedido sabedoria a Deus. Não, eu não foco no que está acontecendo. Eu não foco no que está sendo feito. Eu foco em resultado. Eu foco se está tendo resultado. Se é algo que eu estou fazendo que não está tendo resultado, mas Deus quer me manter ali fazendo, glória a Deus. Eu sei que no tempo certo vai dar resultado. Mas, Pai, Senhor, irmã Rosânia, Deus abençoe. Mas se é algo que eu estou fazendo por mim, que eu não tenho segurança, aquilo não está me dando resultado nenhum, eu não preciso insistir naquilo ali. Tem coisas que não está te dando resultado e você está mantendo na sua vida, mesmo sabendo que aquilo ali, no final, você só vai ter um desgaste, vai ter um desgaste emocional, você vai ter um desgaste na sua mente, de prejuízos que não seriam necessários se você estivesse firmado na sabedoria que vem do alto. A sabedoria te dá data para entrar e ela te dá data para sair. A sabedoria te mostra a porta de entrada, mas ela também te projeta e te mostra a porta da saída. Pai, Senhor, irmã Elza. A sabedoria do Senhor, ela é justificada pelas suas obras. Quais obras nós temos tido? Porque muitas vezes tem palavras de morte
que se nós usássemos de sabedoria, a gente não iria, né, estar falando. E nós vamos aqui no capítulo 8 de Provérbios, só no comecinho, nós já passamos aqui, mas tem algo que me chama muita atenção, a qual vai dizer assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos. Onde são esses lugares altos? Onde são esses lugares altos? Né? Essa sabedoria, ela vem dos altos céus, ela está sendo oferecida gratuitamente para mim e para você. Onde você encontra essa sabedoria? É com Ele. Não tem como eu falar com Deus e pedir ao Senhor para me dar sabedoria e eu continuar tendo a mesma vida, os mesmos comportamentos, as mesmas amizades infrutíferas que vão me levar para uma vida que o Senhor não quer. Aí, onde são esses lugares altos que a sabedoria está gritando? O Senhor Jesus está oferecendo gratuitamente. A palavra de Deus, ela está exposta. O Senhor está fazendo um convite a mim e a você. Ele está falando, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Nós estudamos o quê? A sabedoria não é um sentimento somente, não é um estado somente. É um conjunto de discernimento, um conjunto com sensatez, um conjunto de todas as virtudes na pessoa de Jesus. A sabedoria é isso. E o Senhor, Ele deseja que você tenha prazer em caminhar com Ele para que Ele venha servir esse banquete para você. Primeiro houve um sacrifício da parte de Salomão. Salomão, ele fez o sacrifício, ele foi lá, ele sacrificou diante de Deus. Ele pediu e ele esperou, ele aguardou que o Senhor, ele tinha certeza que o Senhor o responderia. Ele sabia que Deus ia se apresentar. Por quê? Porque ele fez com inteireza de coração. Não é se eu faço, é se o meu coração está inteiro naquilo que eu estou fazendo. Eu posso abrir a live aqui, mas às vezes por trás eu vou estar reclamando. Ai meu Deus, já chegou a hora. Olha, eu tenho que parar tudo. Eu tenho que parar tudo para poder ir gravar a live. Vai ser com inteireza de coração? Não vai. Não vai fluir. Não vai fluir, não. Eu vou chegar aqui, eu vou falar e vai ser só para cumprir algo que Deus me mandou fazer. Não é se eu faço o que o Senhor... Vocês estão entendendo a profundidade disso? Onde nós estamos chegando? Hoje nós estamos chegando ali no último dia a qual o Senhor entrega tudo. Não é se eu faço aquilo que Deus me mandou. É como que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Como está o meu coração naquilo que Deus me entregou para fazer. O inimigo, ele vai sugerir a você, certas vezes, que você tenha cansaço, que você acha que aquilo que você está fazendo para Deus está te custando alguma coisa. Ele vai colocar aquele peso sobre você. Olha, tá vendo? Você tem que fazer tanta coisa, fazer isso, fazer aquilo. Por que eu falo isso? Porque ele faz isso. Bom dia, Camila, Pai, Senhor Jesus. Ele quer deixar você cansado, pesado. Mas não é sobre isso. Não é só sobre o que eu estou fazendo para Deus. Deus falou, eu estou cumprindo. Mas como que eu estou cumprindo aquilo que Ele mandou? Eu estou cumprindo com alegria? O meu coração está inteiro naquela vontade dele, do que Ele mandou fazer? Está inteiro ou Ele está só reclamando? Hoje eu tenho que estar na igreja porque eu vou fazer isso e isso. Mas eu estou tão cansado. Você já perdeu o seu dia ali. Você já perdeu ali o que você entregar para o Senhor. Ele não vai receber. Porque Deus conta aquilo que é feito com inteireza de coração. É por inteiro. Deus não precisa de metade. Se Deus tem os anjos que dia e noite eles clamam, eles cantam, eles dizem santo, santo, santo. Ele não precisaria de mim e de você se fosse para cumprir uma tabela dentro da igreja ou fora dela. Se eu vier aqui, colocar aqui meu rosto para poder, vai ser só mais um dia. Não vai acontecer no seu coração, a mensagem de Deus não vai chegar. Eu falo que eu sou só o carteiro. Eu não abro a carta, eu não mexo na carta, eu só, para poder mudar as palavras daquela carta, eu só sou um mordomo, eu venho servir para você. Eu trago a bandeja, mas na bandeja, o alimento que está, não fui eu que preparei, foi Ele. Ele que preparou. Então eu só sou um mordomo, eu estou aqui para servir você, mas eu estou para servir você com o que há de melhor, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor frutificar na sua vida, na minha vida, ela tem que ser verdade.
tem que ser verdade. Se você for fazer pela metade, não faça. Peça ao Senhor, se rasga na presença, se humilha diante de Deus. Não aceita fazer para o Senhor só para que você cumpra a tabela. Não aceita fazer nada para Deus só porque você tem um ministério. Tem ministérios muitas vezes que a gente está fazendo por conveniência e não porque o Senhor está chamando. Você consegue ter paz hoje para entregar um ministério importante que você está nele ali, mas você já se perdeu? Você consegue ter paz para entregar ao Senhor algo que o Senhor ele colocou na sua mão por um tempo, mas aquilo para você já não é o momento, mas você está se destacando, você está indo bem, você consegue entregar ao Senhor? Deus vai te pedir coisas muitas vezes que vai te custar. E eu estou sentindo uma presença de Deus tremenda aqui. Ele vai pedir coisas que vai custar, né? Ele vai pedir coisas que vai custar. Sempre vai pedir algo que vai custar. Ontem, eu falei aqui na live, né? Talvez as pessoas não tenham ideia da quantidade para onde vai os vídeos, porque não é só aqui no Instagram, em todas as redes, o Senhor falou, onde tiver uma pessoa, você vai postar o café. E ele começou com um vídeo de 3 minutos no status do WhatsApp e no TikTok. E eu comentei aqui na live ontem, né? Que tem que editar os vídeos, tem que fazer o corte, tem pessoas que têm... As pessoas têm lista de transmissão que elas enviam na lista de transmissão, então eu envio para essas pessoas e eu tenho a minha lista de transmissão do café. E tem que ficar ali fazendo corte, né? Digitando. E eu falei aqui na live. E tem uma irmã, eu falo que essa irmã, ela gosta de resolver tudo, né? E ela tá na live, né? Eu falei que eu ia responder ela, mas o Senhor ministrou algo no meu coração e eu ia responder na live. E ela foi tentar uma maneira de facilitar, né? Para que ficasse fácil. Sim, eu entendo. É o nosso papel aqui, querer ajudar. Só que quando ela falou, né? Eu lembro que eu tinha falado aqui na live que eu estava orando, que eu queria ler mais a palavra. Gosto de passar tempo com Deus, né? Eu gosto de gastar tempo com Deus. E eu falei assim, Senhor, eu queria dar parte da minha manhã também para o Senhor, em oração, estando com o Senhor. Eu queria muito fazer isso. E eu, né, às vezes, igual saio as crianças para a escola, meu esposo para o trabalho, eu dobro meu joelho, eu vou orar de novo, eu vou gastar tempo com o Senhor, porque eu gosto, não estou falando isso aqui para exibir, eu não preciso disso, né? O Senhor me conhece do secreto. E quando saiu, né, o café já existia, as reuniões, todo mundo já sabe, mas não existia no online. E eu comecei a fazer o que eu estava pedindo, ler mais a Bíblia, ler com vocês, né? E também, né, entregar a minha manhã para o Senhor, porque gasta um tempo. E quando a irmã me sugeriu algo que poderia ajudar, e aí me veio na hora no meu coração, o Espírito Santo falou assim, mas aí não ia haver entrega, porque não ia te custar nada. Você consegue entender? Tem que custar alguma coisa. Nós estamos com muita facilidade. A gente não vive o tempo, né, de antigamente, que você não tinha... A gente não tinha as facilidades que tem agora. Hoje você põe uma roupa na máquina, a máquina vai lavando. Você tem várias facilidades dentro de casa que antigamente não tinha. E esse povo adorava a Deus com intensidade de coração mesmo, com tantas tarefas para fazer durante o dia. E eles cumpriam as tarefas deles e eles não saíam da presença do Senhor. E nós, com toda a facilidade que nós temos nesse tempo agora, né? Tecnologia, tem tudo, tem entretenimento, tem tudo. E a gente está se perdendo, que a gente não consegue cumprir coisas mínimas que o Senhor entrega na nossa mão para fazer. E eu falei com Deus, falei, Senhor, se for ficar mais fácil, não vai haver entrega. Não vai ter entrega da minha parte. Ah, porque o sacrifício? Tem gente que fala, o sacrifício já foi feito. Sim, mas também está escrito, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Porque a cruz de Jesus foi pesada. Não tem, se não tiver entrega, não tem nada. E a entrega não é eu chegar e entregar o meu tempo aqui para vocês. Não, eu não estou entregando o meu tempo para vocês, eu estou entregando o meu tempo para o meu Pai. Eu estou entregando o meu tempo para o Senhor, para Ele. Ele quis usar dessa forma, na forma de uma live, na forma de eu estar aqui. Mas poderia eu estar entregando esse tempo lá no joelho também, né? Não só na madrugada. Eu amo orar de madrugada, mas no meio da manhã não tem como. Você sente a presença de Deus, você quer Ele mais. E é por isso que eu estou falando. Como você tem cumprido aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E o inimigo ele vai tentar, e eu vigiando, porque dadas as circunstâncias, né? Eu não fico o tempo todo respondendo mensagem de oração no WhatsApp, porque eu sempre falo aqui na live, você precisa ser o primeiro interessado a orar pela sua vida. Eu vou orar com você. Mas eu não estou aqui sendo levantado aqui para pregar
para levantar um bezerro de ouro. A Rose vai orar e Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer. Se você estiver andando com Deus, se eu estiver andando com Deus. Quem vai fazer já veio, já foi morto, já ressuscitou. E se o sacrifício dele não for suficiente para você crer e mudar a sua vida, nada mais é. Não tem oração e palavra que eu pregue que vai fazer algo. Eu não posso me tornar um bezerro de ouro. Eu não posso receber a adoração que é do meu Deus. O meu telefone já vive no não perturbe. Por quê? Eu já tenho que ficar olhando, porque às vezes a minha família liga, né? Mas eu tenho o quê? Eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho o meu ministério aqui dentro, que é a minha família. Então eu tenho que ter tempo para eles. Eu não posso pegar e tomar o lugar do Espírito Santo. Eu não posso tomar o lugar do Espírito Santo de querer resolver o problema de todo mundo. Eu vou orar por você? Vou orar sim com você todos os dias aqui na live. Mas eu não posso tomar o papel do Espírito Santo, que é Ele que te conhece. Ele que conhece, age entre juntas e medulas, sabendo de tudo aquilo que você precisa. Eu vou estar saindo do meu lugar de ser mordomo e servo e trazer a palavra para servir e vou estar sendo que levantado um bezerro de ouro que vai resolver o problema de todos. Eu não vou resolver. E eu preciso lidar com isso. Por isso que muitas pessoas, às vezes eu vou falar, quem me conhece sabe, eu não falo que agrada, não falo para massagear o ego de ninguém. Não. Eu estou aqui para falar com você que se você fizer o que está escrito aqui, você tem o acesso que todos foi entregue a todos, a mim e a você. Nós somos o quê? Irmãos em Cristo Jesus, caminhando todos para o mesmo lugar. Mas já tem muitos se colocando, eu também não preciso tocar nisso, falar nisso. Olha quem está fazendo, olha quem está falando, olha o que é isso. Olha o que está acontecendo, olha o que fulano está falando. Não, o Senhor não me levantou para isso. Quando eu falo levantou, eu não estou falando de evidência, eu estou falando de chamado no secreto, antes que ninguém visse. Porque o Senhor fez o que na minha vida? Livrou das garras da morte, arrancou da depressão, arrancou de várias tentativas de suicídio, arrancou da rejeição, da síndrome do pânico e de tudo que é coisa de doença que vocês podem imaginar. E ele falou assim, olha, eu escolhi você antes que você pensasse em mim. E é assim que ele fez. E aqui, quando a palavra de Deus vai dizer para a gente encerrar, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, a entrada da cidade adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. O bom senso te põe no seu lugar e deixa o irmão no lugar dele. O bom senso deixa você entendendo que às vezes o Senhor só chamou você para limpar. E você não vai ficar se importando com quem está lá louvando. O bom senso ele vai deixar você confortável e feliz fazendo algo que ainda que seja só abrir a porta da igreja. Você vai conseguir entender. Você não vai agir como um insensato que vai querer aquilo a qual o Senhor não te chamou para fazer. E a palavra de Deus, ela não deixa você confortável. Não. Nós lemos o livro de Tiago, eu recebi Tiago capítulo 4, tanta mensagem, né, no 6 e 7 ali que fala da nossa língua, foi um negócio poderoso. Rose, que palavra! Falei, pois é, essas palavras estão na Bíblia e elas precisam ser pregadas. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos nos posicionar como igreja de Deus. Nós temos necessidade de posicionamento como igreja do Senhor. Nós precisamos adquirir sabedoria como noiva de Cristo, igreja de Jesus. É agora, é nesse tempo. A situação está terrível, é uma oportunidade para a igreja verdadeira de Cristo ser manifesta e acontecer testemunhos, acontecer coisas que o Senhor já disse na palavra. É uma oportunidade, não veja isso como derrota. A igreja de Cristo ela cresceu muito no meio de quê? Da perseguição. Daqui a um tempo você vai ver o quebrantamento que vai vir no meio dessa nação. Nós vamos, quem me conhece, né, sabe, eu tenho falado isso há mais de 3 anos, vai vir dias difíceis aí na nossa nação. Nós vamos ser apertados, espremidos, mas se você crê no Senhor, o mal não vai chegar na sua casa, porque a igreja de Deus, o Senhor guarda, cuida, provê escape, livramento, sustento. O Senhor faz isso e é no meio da situação difícil.
O povo de Deus, quando entrou em oração, quando se humilhou diante de Deus, quando viu o que eles estavam passando, começaram a se humilhar diante do Senhor. Deus se levantou para livrar aquele povo do Egito de muito tempo de cativeiro. Deus se levantou, se pôs de pé, porque quando eles começaram a clamar, houve sinceridade no coração deles. E Deus começou a bater no inimigo com mão de ferro. Começou a enviar as pragas. Mas se você for ver na palavra, as pragas elas eram para quem? Elas caíram onde? O povo de Deus foi protegido e guardado. Mas eles desobedeceram. Eu não estou entrando nessa questão. Eu estou entrando na providência de Deus. A providência de Deus entra. Se você vai ser grato ou não, é você que escolhe. Porque se você for grato ao Senhor, Ele vai continuar fazendo. Se você for ingrato, rebelde, pisar nas pérolas que o Senhor está dando, como os porcos, o que você vai fazer? O destino você já sabe e eu também. Tati, Deus está falando poderosamente. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui que só o Senhor sabe. E eu falei, Senhor, eu sei que o último dia, quando a gente encerra o tema, o Senhor sempre traz algo forte, né? Porque Deus está me ensinando, eu estou aprendendo com vocês. Às vezes tem testemunho que chega, né? Ontem eu não postei testemunho de cura, testemunho de pessoas que receberam milagre. Tem, mas não foi isso que eu postei nos status ali. O Senhor falava comigo, posta sobre o café. E eu não queria, tinha disso. Eu falei, Senhor falou, não posta sobre o café. Porque tem pessoas sendo abençoadas por causa da presença do Espírito Santo. Se você está recebendo alguma coisa nesse café, não tem nada a ver com quem está aqui. Aqui está nem é o jumentinho que Jesus montou, porque nem para isso eu não sirvo. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ele se faz presente aqui. Porque é inteiramente do desejo dele, não fui eu que projetei, mas ele se apresenta. E ele vai trazer para o seu coração cura. A cura é consequência de você estar nele. A cura é consequência de você entregar para ele de verdade. Não adianta eu falar com você, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai dar, é consequência da sua busca. Mas isso não tem que ser o centro. Não tem que ser o centro. Sentar para aprender, Deus faz levantar para ensinar também. E eu amo isso, gente. Amo estudar, aprender, ouvir pessoas de Deus. Eu amo, agrega, né? A gente precisa, um aprendendo com o outro. Então deixa Deus conduzir. Deus vai cuidar do seu coraçãozinho, vai cuidar das feridas, vai cuidar de tudo. Se houver luto, Ele tira a dor do luto. Eu sei porque eu já passei por luto não uma vez só e Ele traz aquela alegria, Ele preenche aquele lugar com alegria e vira uma saudade. Na hora a gente não consegue entender. Meu Deus, o Senhor lembra uns testemunhos pra gente contar que a gente não quer falar, mas o Senhor lembra. Eu não sei o porquê o Senhor tá falando, eu não sei, né? Mas o Senhor, Ele sabe. Eu não conheci, né, meu pai, mas eu conheci muito o meu avô. E o meu avô passou, ele serviu o Senhor, ele foi batizado na Batista Novada, muito já idoso. E eu falava assim, nossa, se eu perder o vovô, eu não sei o que eu faço. Porque ele é o pai que eu conheci, uma pessoa de oração, que ele não falava muito. Antes ele fazia rezas, mas depois que ele foi para a presença de Deus, ele era algo que ele só lhe profetizava. Ele falava assim, eu ficava maravilhada que acontecia. Ele veio na minha casa orar aqui. E um dia o vovô falou assim, olha, eu pensava que eu tinha alegria quando eu vivia pra cá e pra cá, nos bailes, tocando sanfona, andando pra lá e pra cá. Ele foi, né, de diversos tipos de segmento. E aí ele falava assim, eu pensei que eu tinha felicidade, filho, eu tenho agora. E ele falou isso, mas eu não sabia que ele estava perto dos dias de partir. Mas o Senhor havia me pedido um jejum de 15 dias. E na época eu chamei até meu cunhado para estar jejuando comigo. Né? Meu cunhado, esposo da minha irmã hoje, ele era obreiro na mesma igreja que eu. E assim, um menino abençoadíssimo. E eu falei com ele, eu preciso de ajuda de 15 dias de jejum. Porque ele é compromissado e eu tinha certeza que ele ia cumprir. Não é qualquer um, né? Quem Deus ordena. Porque para poder, se você tá caminhando com Deus no sério, ande com pessoas que levem Deus a sério. Uma pessoa que não tem palavra, não vai cumprir. Esquece. E ele fez comigo esse jejum. E no dia que o vovô falou isso, eu tava lá cuidando da casa dele.
Ele já estava de idade, já, mas ele tava, se olhava assim, não parecia que ele estava doente, mas ele estava com problema no coração. O Café com Palavra para mim tem sido um bálsamo para a alma, um redirecionamento do Senhor para muitas coisas em minha vida. Depois de 22 anos de ministério pastoral, louvado seja Deus, pastor Rafael, Deus é fiel. Louvado seja Deus por isso. E ele falou comigo isso, eu levei ele no médico depois, né? Consultei. E naqueles 15 dias de jejum, eu sabia que ia acontecer algo que ia abalar a família toda, mas vovô não tava com cara de que ia falecer, não. Tava muito seguro, ele é uma coisa assim tremenda. E eu tinha um carinho muito grande pelo meu avô. E eu marquei médico pra ele, cheguei na Secretaria de Saúde, eles queriam uma data, eu falei, olha, se for nessa data aí, mas eu falei assim, brincando, porque eu sou muito espontâneo, sou muito de brincar, rir com todo mundo. Falei, se for nessa data aí, gente, o vovô já até foi, mas ele não tava com cara de quem ia, eu falei brincando. Mas não era brincando, né? Deus sabia o que tava fazendo. E aí eles, não, vão marcar para o dia 15, então antecipar a data. E aí eu saí no dia da consulta, antes da consulta, ele passou mal, eu em casa, alguém me ligou, tinha um socorrido, ele levado para o hospital, cheguei lá, falei, varinha de goiaba, para dar uma varadinha no senhor. Que isso, dando susto na gente. Aí brinquei com ele, não parecia, você olhava para ele, você só via Jesus, você não via nada de morte ali. E aí fui, assinei, né, ali a responsabilidade, peguei, fiquei com ele, peguei minhas crianças, né, remanejei as crianças, um bocado, né, fiquei com... E eu tava passando por um momento muito difícil. O vovô era uma preciosidade mesmo, pastor Rafael. E aí fiquei com ele lá no hospital. E eu cantava pra ele os louvores que ele gostava, né, de quando ele se converteu, Matos Nascimento, essas coisas. Aí um senhor, né, seu Marcionilho, né, quem conheceu, ele estava na outra cama, tinha 4 senhores. O seu Marcionilho falou assim, Deus me livre se você perder, né, seu avô. Né, do jeito de ser grudada nele. E ele falou assim. E aí um dia, à noite, eu lembro que tinha ficado alguém no hospital, e aí tinha ido embora, não tinha ficado lá, só que não avisou, foi embora. O hospital me liga e falou assim, vem pro hospital. E eu fui pro hospital, falei, meu Deus, vou voltar sozinho. Aí cheguei lá, ele tava na cama, deitadinho, tranquilo. E simplesmente alguém acendeu a luz, foi olhar assim, eu fui e fiquei perto dele, ele dormindo. Aí eu falei assim, deixa a luz acesa um pouquinho, e fiquei em pé perto dele. E eu fiquei em pé perto do vovô, e ele expirou, e ele foi. Abri a bolsa pra catar o óleo ungido, falei, eu vou orar. O Senhor falou assim, não, você não vai, porque sou eu que tô levando. Eu parei, falei, Deus, o Senhor falou, eu estou levando, e você sabe que eu te preparei pra isso. Aí eu saí o corredor correndo para fazer a minha parte, chamar os médicos quando chegou. Mas quando eu cheguei no corredor, eu ouvi ele expirar, falei, vovô, foi. Aí eu não derramei uma lágrima, não. Peguei tudo dele, doei as fraldinhas lá, que ele tava, mas nem precisou, não usou fralda. Doei as coisas dele, né, produto de higiene, as coisas dele doei. E eu não tinha choro, não tinha lágrima, não tinha nada, né? Igual essa situação recente aí com meu esposo, nada. E eu falei, Jesus, e no domingo ele falou assim, Deus, quando quer alguém, ele chega e ele colhe. Só que a primeira coisa, quando eu entrei no hospital com ele, que ele falou assim, eu tô preocupado com a sua avó. Cadê a sua avó? Falei, não, minha avó tá na casa da minha mãe, só fica tranquilo. Ele só olhou pra mim e falou assim, tá bom. Ele sabia que ele ia falecer. No domingo, ele sabia que ele ia falecer. E ele pegou, ele falou assim, Deus quando ele falou, cadê o Zeli? Deus quando quer alguém, ele chega, ele colhe. Tipo assim, ele estava se vendo na posição de uma planta, que é de Deus, que Deus plantou no jardim e ia colher. Tipo assim, tão tranquilo, né? E eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando foi, ele falou no domingo de tarde, na visita, quando foi na madrugada de domingo para segunda, que era o último dia desse propósito de jejum, o vovô faleceu. Meu esposo ligou antes, falou assim, tá tudo bem? Falei, tá, tudo bem, meia hora antes. Daí a pouco eu liguei pra ele e falei, vovô faleceu. Mas ele já tinha sentido em casa, né? Deus já tinha, né, falado com ele. E eu resolvi tudo, a questão de tudo, né, de sepultamento e tudo, só que não tinha lágrima, não tinha nada. Aí Deus falou assim, lembra? Falei, aí eu fui encerrar o propósito do jejum, o Senhor fortaleceu. Então Deus, o que ele faz? O Senhor, ainda que venha o luto, que venha a dor, o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele é Deus que nos põe de pé. Uma pessoa extremamente, que eu amava do fundo do meu coração, que eu falava assim, nossa, se eu perder esse aqui, eu não vou aguentar. O Senhor me fez suportar. E assim o Senhor vai fazer você vencer na sua vida aquilo que você pensa hoje que você não vai aguentar. Não, você vai aguentar sim, sabe por quê? A força de Deus é sobre sua vida. O poder do Senhor é sobre sua vida. Ah, Rose, foi o jejum? Não, o Senhor só deu ali a alegria de poder participar do que Ele está fazendo através do jejum.
mas não tem nada a ver com o que eu fiz, é tudo o Senhor. Amém? Vamos orar? E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer na sua vida algo novo, Deus vai abençoar a sua vida. O Senhor, se você se posicionar no querer do Senhor, com o quê? Hoje nós aprendemos que é com inteireza de coração. Aí eu vou adquirir sabedoria. Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, mas com o quê? Com como que está meu coração? Eu estou fazendo aquilo com peso? Nossa, eu fui lá fazer isso, eu tinha isso na igreja, meu Deus, mas eu estou tão cansada, isso me cansou tanto, o inimigo quer trazer isso pra gente. Solta o que você tiver que soltar, porque aquilo que é peso, entendeu? Tem coisas que são extremamente difíceis de fazer e a pessoa faz adorando a Deus, porque o inimigo não conseguiu colocar peso nela naquilo ali. Às vezes são coisas sérias. Gente, a crucificação, Jesus chorou, era difícil, mas ele cumpriu. Então ele disse o quê? Né? Tem de bom ânimo, porque o que? Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, Pai, as nossas causas, Pai, que nós temos. Nós necessitamos da tua presença, nós necessitamos do teu comando, do teu governo, do teu senhorio sobre a nossa vida. Papai, nós reconhecemos que tu, Senhor, somente o Senhor, é Senhor, dono e é aquele que é o Deus verdadeiro sobre a nossa existência. Pai, não nos deixa colocar a mão em nada que não for para nós. Não nos deixa pisar em terras que não são nossas e que vão nos trazer mal para a nossa vida e maldição. Pai, não nos deixa, meu Deus, andar em caminhos que o Senhor não preparou para nós e nós vamos por desobediência. Papai, no começo, Pai, desse finalzinho já da semana, dá livramento de acidente, dá livramento, Pai, da bala perdida, do homem sanguinário, da peste, Senhor, que caminha no sorrateiro, pelo escondido, para Deus tragar, Senhor, Pai, aquele a qual o Senhor, meu Deus, tem planos. O inimigo, Deus, quer tentar ceifar, Senhor, aqueles, Pai, a qual o Senhor separou nessa terra, lançando dardos inflamados de tristeza, lançando dardos inflamados de solidão na mente, no consciente, no subconsciente. Deus, o inimigo quer ceifar, Senhor, a alegria, quer ceifar, Pai, o brilho da alegria do Espírito Santo, mas o Senhor quer trazer vida, o Senhor quer trazer alegria, regozijo na tua presença, papai. Nos dá sabedoria que vem do alto, Senhor, nos dá o reconhecimento vindo de ti, meu Senhor, aquilo que o Senhor nos vê, a forma que o Senhor nos vê. Deus, nós clamamos a ti, Pai, se há alguém, Pai, com necessidade, Pai, de cura, que o Senhor venha visitar os ossos, venha visitar, Senhor, artérias importantes, venha visitar, dissolver coágulos, arrancar, Senhor, ó Deus, peso no corpo. Pai, essa pessoa que começa, Pai, a limpar a casa e sente peso, não consegue caminhar, Senhor, durante a limpeza da casa, que vai pesando, Pai, é espiritual, Pai, em nome de Jesus. Entra dentro da casa dos teus filhos. Vai arrancando, Senhor, toda a artimanha do inimigo escondida. Ai, Senhor, nós te pedimos, age segundo a tua vontade e o teu querer. Essa pessoa que tem se dedicado a ti, Pai, tem andado contigo. E o Senhor tem plano, Senhor, de levantar, Senhor, Pai, sobre a vida dessas pessoas grandes testemunhos. Envia, Senhor, a tua presença. Envia a tua presença, porque a tua presença nos basta e ela nos fortalece. Assim nós te oramos. E te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu não sei quem, mas o Senhor está trazendo cura, né? E vai haver testemunho. Eu via Deus visitando com cura, né? Cura mesmo, Deus trazendo cura. E eu tenho certeza disso e eu tenho certeza que o Senhor ele já operou nessa manhã. Amém? Né? Nós vamos ficando por aqui. Hoje à noite tem live, né? Hoje à noite tem live com a página Oração Frutífera. Eu vou estar 8 horas da noite, né, em live com eles. É uma live de testemunho, né, dirigida pelo Espírito Santo. Essa página, eles são muito sérios, né, uma página de oração todo dia, 5 da manhã. Eles têm oração e, assim, estudo da palavra, são abençoadíssimos. E se você tiver um tempinho, né, para estar nessa live, seguir eles também, nossa, eu vou ficar grata. Por quê? Porque é testemunho, é para a glória do nome do Senhor. Não é ninguém em evidência, mas é o Senhor fazendo a obra do jeito que Ele quer, né? Então hoje, 8 da noite, eu vou estar na live com a página Oração Frutífera, né? E para a glória de Deus, em nome de Jesus, na segunda-feira, se assim o nosso Deus permitir, nós estaremos aqui a partir das 7 da manhã no Café com Palavra.
né? E nós vamos iniciar na semana que vem o tema que eu quase não gosto, é sobre oração, né? As fases da oração, nós vamos caminhar durante a semana que vem sobre o tema oração. Eu amo esse tema, né? E eu vou aprender junto com vocês, né? Um aprendendo com o outro e nós estamos aqui aprendendo juntos, né? Lembrando, não tem importância nem quem planta, nem quem rega, né? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, né? Às vezes você vai pregar e Deus vai usar outro e vai colher, mas quem deu o crescimento ali, ganhou aquela alma, é o próprio Espírito Santo, porque a obra é dele. Amém? Fica com Cristo, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha um final de semana extraordinário na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Cristo e amém. Até segunda-feira, se assim o Senhor permitir.